Bom, pessoal, bom dia. Estamos de volta com mais uma aula e o tema de hoje é tecido hematopoético e o sangue. Antes de iniciar a nossa aula, é interessante a gente fazer uma reflexão sobre essa palavra, sobre essa nomenclatura, hematopoético. O tecido hematopoético recebe esse nome justamente por conta do dicionário grego, em grego, hematos quer dizer sangue e poese quer dizer formação, origem. Ou seja, esse tecido é onde se dá a origem do próprio sangue. Ele é um tipo de tecido conjuntivo, responsável pela produção de células sanguíneas e da linfa. E se localiza lá no interior de alguns tipos de ossos, como a gente viu como a gente vai ver, aliás, nas aulas sobre o tecido ósseo, a gente vai perceber que a gente vai entender um pouco sobre como que é formado esse tecido, lá na medula, esse sangue, lá na medula óssea. E este tecido, ele é de fato precursor da medula óssea vermelha. Durante a infância, grande parte dos ossos do corpo possui possui esse tipo de medula, né? Já na fase adulta, a medula vermelha é encontrada principalmente nos ossos pélvicos, lá no osso externo, nas costelas e na clavícula. Lá na fase embrionária, as células sanguíneas elas são formadas no baço e no fígado. Bora passar aqui, né? Então, nós temos aqui, né, primeiramente, algumas características do próprio sangue, que ele equivale a 7 a 8% do peso corporal. Então, aí é uma quantidade bem significativa, né, de sangue aí no corpo. O homem jovem, ele possui, por exemplo, um homem jovem que tem 70 quilos, ele possui de 5 a 6 litros de sangue. Já a mulher, que possui mais ou menos 60 quilos no peso, ela possui de 4 a 5 litros de sangue. O volume sanguíneo, ele reduz com a idade e com a diminuição do índice da massa corporal. Aqui essa imagem está mostrando a corrente sanguínea, vocês podem observar aí as hemácias, né? E aqui, como a gente citou lá no slide anterior, aqui mostra a porcentagem do peso corporal, né? E o volume do plasma, do sangue, aliás. Que o sangue, ele possui 8% e o restante dos outros do corpo é 92%. Aí tá bem explicadinho aí essa imagem, né? Onde vocês podem ver. O sangue, as características do sangue. Ele é formado por células, né? Do sangue. Temos os glóbulos vermelhos, os eritrócitos e as hemácias. E nos glóbulos brancos nós temos os leucócitos. E também temos as plaquetas, né? Que é trombócitos. Além disso, a matriz extracelular líquida, que é o plasma que eu acabei de falar. As células sanguíneas, ela têm vida curta e são constantemente renovadas pela proliferação mitótica das células troncos realizadas nos órgãos hematopoéticos. Onde vocês podem ver uma imagem de mais ou menos um osso, né? Aliás, de um osso, onde vocês podem observar aqui a medula óssea. E dando um zoom aqui, as células troncos hematopoéticas. E mais um zoom, vocês podem ver os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Aqui também vocês podem conhecer um pouco sobre cada uma dessas células, né? Aí quais as funções quais as funções dos glóbulos vermelhos, por exemplo? Ele serve como uma via de transporte de gás oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo, recolhendo gás carbônico e excreções metabólicas. Já o plasma, ele serve de via de transporte dos hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas, levando-os ao seu local de atuação. E também ele faz a regulação da temperatura corporal, ou seja, ele distribui calor pelo corpo. E também faz a manutenção do equilíbrio hídrico e osmótico. Já os glóbulos brancos, eles atuam na proteção contra agentes infecciosos, promovendo a defesa imunológica. Ou seja, os glóbulos brancos são justamente a defesa do nosso corpo. Quando, por exemplo, um agente estranho
entra em contato com o nosso corpo, a função dos glóbulos brancos é detectar esse agente estranho aí e reagir contra ele. Então, há uma produção aí de células que vai lutar contra esse novo agente que está tentando infectar o nosso corpo. Aí, como eu havia falado lá um pouco aí atrás sobre a medula óssea, né? Ela eu creio que vocês todos sabem, ela é dotada de fibras reticulares e células troncos medulares, né? Essas células, elas são multipotentes, ou seja, elas podem dar origem a diversos outros tipos de células sanguíneas e são descendentes de células troncos embrionárias. As células troncos, embrionárias, elas são totipotentes, ou seja, não só dão origem às células sanguíneas, como qualquer outro tipo de célula do organismo. E a multiplicação dessas células produz tanto células filhas, que se comportam como células multipotentes, quanto células que se diferenciam em vários tipos de células do sangue. Por exemplo, numa primeira fase dessa diferenciação, as células troncos elas dão origem a duas linguagens celulares, as células troncos mieloides e as células troncos linfóides. As células troncos mieloides elas originam as hemácias, os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, as plaquetas, que também são chamados de trombócitos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Aí, por exemplo, os neutrófilos, basófilos, os eosinófilos e os monócitos. E já as células troncos linfóides dão origem ao linfócito B e T somente. Por exemplo, lá nos mamíferos, os linfócitos B, eles passam pela diferenciação na própria medula óssea. No caso dos linfócitos T, suas células percussoras, elas se deslocam da medula óssea para o timo, que é o local onde a diferenciação é concluída, né? E o timo, ele é um órgão que se localiza no osso externo, dotado de tecidos linfóides. Bora aqui passar. Voltando a falar aqui do tecido hematopoético, as suas principais características, né? Que é muito importante a gente saber das características desse tipo de tecido. Ele é um tecido produtor das células sanguíneas, que é o processo chamado de hematopoese. Localiza-se na medula óssea vermelha, lá naquele osso esponjoso que tem aqueles buraquinhos que vocês já devem conhecer, né? E localiza-se e também está presente no timo, que eu acabei de falar o que é o timo, né? Que é um órgão que se localiza no osso externo, dotado de tecido linfóides. No baço também, nas tonsilhas e no linfônodos, que são órgãos linfáticos que produzem linfócitos. E nos embriões, os principais locais da hematopoese é o fígado e o baço. Aqui, ó, essa parte aqui que vocês estão vendo é um tipo de osso onde vocês vão ver essas perfurações aí, que é onde passa justamente a corrente sanguínea, onde é produzida aí lá onde é produzida as células sanguíneas. Aqui temos as imagens dos glóbulos brancos, do glóbulo vermelho, das plaquetas e aqui da medula óssea, onde é produzida essas células sanguíneas por meio desse tecido. Aqui é só para mostrar mais ou menos como que é. Tá vendo aqui nessa parte aqui dessa... Dá um zoom aqui para vocês verem melhor. Aí é a medula óssea mostrando justamente essa produção aí das células sanguíneas. Vocês podem ver, essas vermelhinhas são as hemácias, né? Mas o tecido hematopoético é composto por células troncos pluripotentes, que são capazes de originar todos os tipos de células de sangue. Aí, para você ver a importância desse tipo de tecido, ele possui um tipo de células que é capaz de originar todos os outros tipos de células presentes no sangue. Aí ele dá origem a duas linhagens celulares, né, que são as células troncos mieloides, como eu havia falado, onde ele origina as hemácias, as plaquetas e a maioria dos leucócitos, que tem os monócitos, neutrófilos, basófilos e eosinófilos. As células troncos linfóides, ela origina somente os leucócitos do tipo B e T, como eu já havia falado também, né, há alguns minutinhos.
Aqui é a imagem do fêmur, né? Onde vocês podem ver aí, ó, essa estrutura aí, esse corte aí, onde vocês podem ver o osso esponjoso, que é onde passa a medula óssea, que por meio desse tecido hematopoético dá origem a algumas células, né? Que produzem essas células aí. Nós temos aqui as hemácias, as plaquetas, os neutrófilos e assim sucessivamente, os linfócitos, que estão todas as células presentes no sangue. Conforme o tipo de glóbulo formado, o processo recebe os seguintes nomes. Nós temos os eritropoese, que formam eritrócitos, e as hemácias. Gente, as hemácias, eu falei das hemácias, mas eu nem falei o que ela é, né? Mas elas são as células mais abundantes no sangue. Elas são anucleadas, ou seja, o seu núcleo é perdido ali durante a diferenciação celular. Elas são bicôncavas e providas de moléculas de hemoglobina, que é uma proteína que confere cor vermelha ao sangue. Por isso que as hemácias possuem essa cor vermelha. Por isso que o sangue é vermelho, justamente por conta dessa hemoglobina, dessa proteína. As hemácias, elas são produzidas lá na medula óssea, a partir dos eritroblastos, que são células originadas pela diferenciação de células-troncos mieloides, e sua produção é ditada pela ação do hormônio eritropoetina, secretados lá nos rins. As hemácias, elas são responsáveis pelas trocas gasosas no organismo. Nós temos aqui também a granulocitopoese, que forma os granulócitos, né? Os neutrófilos, basófilos e os eosinófilos. Só um momentinho aqui. Os granulócitos, eles são células de defesa do corpo humano. São células sanguíneas do tipo dos glóbulos brancos e podem ser divididas em algumas categorias. Esses leucócitos, eles possuem a função de agir durante reações alérgicas ou imunológicas do organismo, com o objetivo de destruir agentes invasores, como também já tinha falado para vocês. Então, sempre que houver algum nome relacionado aos glóbulos brancos, possui essa função de defesa do corpo e do sistema imunológico. Além disso, tem também a monocitopoese, que forma os monócitos, a linfocitopoese, que forma os linfócitos, e a megacariocitopoese, que forma os megacariócitos, que são fragmentos e são chamados de plaquetas. As plaquetas, minha gente, são fragmentos citoplasmáticos que se originam lá na medula óssea vermelha, a partir dos megacariócitos. O nome difícil. Enfim, como eu falei, né? E são provenientes das células-troncos lá na mieloides. As plaquetas, elas desempenham um papel fundamental na coagulação do sangue. Então, sempre que nas correntes sanguíneas precisa dessa função, quem realiza são as plaquetas. Elas produzem a coagulação do sangue. Às vezes é benéfico e às vezes não, dependendo da situação da pessoa, do indivíduo. Aí nós temos aqui uma imagem ilustrativa para entender melhor o que eu acabei de falar, né? A hematopoese. Bem aqui nesse topo aí vocês veem a célula-tronco pluripotente, que aí ela vai dar origem à célula-tronco mieloide e à célula-tronco linfóide. A partir dessa célula-tronco linfóide ocorre o linfocitopoese, né? Que aí ocorre a produção dos linfócitos. E aqui na célula-tronco mieloide ocorre parte para a monocitopoese, né? Que vai dar origem lá aos monócitos mais na frente. E também essa célula-tronco mieloide dá origem à granulocitopoese, né? Que aí a partir daí vai formar a megacariocitopoese e a eritropoese, né? Onde a partir dessa eritropoese vai ocorrer um processo aí que vai dar origem aos eritrócitos. E nessa megacariocitopoese vai dar origem às plaquetas. E lá a partir das células tronco mieloide também, vai formar uma outra célula que vai dar origem aos neutrófilos, eosinófilos e aos basófilos.
E tudo isso ocorre lá na medula óssea, como está aí exposto nessa imagem onde está a seta. As células sanguíneas, elas passam por diferentes estágios de diferenciação e maturação na medula óssea vermelha. Isso antes de migrarem para o sangue em si. Aí nós temos a imagem mostrando a medula óssea, né? Como que ocorre. E depois do processo realizado aí mais embaixo. É o diafragma mostrando a passagem das plaquetas, né? Dos eritrócitos e leucócitos na parede dos vasos sinusoides, lá na medula óssea. Durante a diferenciação, os linfócitos eles são transportados pelo sangue para os órgãos linfáticos, né? Onde vão se multiplicar. E existem os linfócitos B, eles se diferenciam na própria medula óssea, enquanto que os linfócitos T provêm de células que migram lá da medula óssea para o timo e ali se diferenciam. Aí tem essa imagem para vocês darem uma olhadazinha melhor, para entender melhor, né? É só dar pausa no vídeo. E aqui é porque o slide ficou um pouco bagunçado, mas vamos falar um pouco aqui sobre o tecido sanguíneo em si. Quais são os componentes do tecido sanguíneo? O primeiro é o hematócrito, que é a porcentagem de volume ocupada pelos glóbulos vermelhos no volume total de sangue. Ou seja, 55% é plasma, como vocês podem ver aí nessa imagem, e 43% são hemácias, que são essa parte mais vermelhinha aí, e 2% apenas são os leucócitos e as plaquetas. O plasma ele contém albumina, que é e fibrinogênio, que são imunoglobulinas, e também tem lipídios, hormônios, vitaminas e sais como componentes predominantes. O plasma, né? Eu já havia falado para vocês o conceito do plasma, vocês já devem entender um pouco melhor o que é o plasma. E ele possui alguns componentes, né? Mais de 90% do plasma é água. O restante é constituído por proteínas, sais, hormônios, nutrientes e gases e excreções. A função desse plasma é transportar essas substâncias pelo corpo, permitindo às células receber os nutrientes necessários à vida e eliminar a toxina gerada pelo metabolismo. Ele possui algumas proteínas, né, que é a albumina, viscosidade do sangue, potencial osmótico, imunoglobina, que atua como anticorpos, e proteínas da coagulação, que são as protrombina e fibrinogênio. Nós temos mais uma vez aqui as células, né, desse tecido sanguíneo, que são os neutrófilos, os linfócitos, as plaquetas, eosinófilos, monócitos, basófilos e eritrócitos, que são as hemácias. Aí aqui é só para vocês verem a diferença de cada um, né? Que dá para entender nitidamente, dá para perceber a diferença de cada tipo de célula aí do sangue. Os eritrócitos, eles também são chamados de hemácias, né? Só para vocês, quando vocês verem falar de hemácia e depois ouvir eritrócito, se trata do mesmo tipo de célula. Ou glóbulos vermelhos, né? É a célula mais abundante do sangue, que eu também já havia falado. Forma de disco bicôncavo. Em seu interior, há moléculas de hemoglobina, que é a proteína de cor vermelha, né? Que eu já falei para vocês também. Não possui núcleo, eu também falei, né? Aliás, o núcleo ele é tipo que eliminado lá no processo de diferenciação. Vivem em média de 120 dias e quando estão velhas são destruídas no fígado e no baço. Aí são alguns exemplos das hemácias, uma imagem ilustrativa, né, de como que é essas hemácias. Há cerca de 250 milhões de moléculas de hemoglobina em cada hemácia, capaz de transportar até 1 bilhão de moléculas de gás oxigênio. A hemoglobina contém ferro, deficiência desse íon pode causar anemia ferropriva, que vocês também já ouviram falar, tenho certeza. Aqui acho que poucas pessoas não conhecem alguém que tem anemia. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são células esféricas e nucleares, maiores que as hemácias. Eles defendem o organismo contra micro-organismos ou substâncias estranhas
que penetram no tecido durante a infecção do número. Durante uma infecção, o número de leucócitos aumenta muito. Ele vai dobrar ou triplicar, justamente porque esses leucócitos eles precisam defender o corpo, defender ali mais, digamos assim, o território dele. Se ele percebe a presença de algum agente que não é comum estar ali, ele vai reagir, vai dobrar ou triplicar o seu número e vai tentar combater esses agentes invasivos. Grande mobilidade saem dos vasos sanguíneos e entram nos tecidos infeccionados. É assim que ocorre a defesa aí dos glóbulos brancos, ou também chamados de leucócitos. Aí temos os granulócitos, que apresentam grânulos evidentes no citoplasma lá, né? Aí o exemplo deles são os neutrófilos, basófilos e eosinófilos. E os agranulócitos, que não apresentam grânulos, são, por exemplo, os monócitos e os linfócitos. Aqui vocês já entendem, né? Aqui são algumas imagens. Os eosinófilos, eles apresentam de 1 a 5% dos leucócitos, né? O núcleo geralmente é bilobado, devido a um estrangulamento central. Os grânulos, eles se coram em rosa ou vermelho, onde possui corante de eosina, né? A função dessa célula é combater invasores de grande tamanho por meio da liberação de íons e enzimas. E exemplos, vermes parasitas. Eles combatem esse tipo de verme, né? Secretam substâncias antihistamínicas capazes de bloquear processos alérgicos. E aqui também é outra imagem mostrando. Aí temos os basófilos, né? Que eles representam apenas 0,5 a 1% dos leucócitos. O núcleo ele se encontra de forma irregular. Os grânulos de grande tamanho que preenchem quase todos os citoplasmas e se coram de azul ou roxo. E a função é liberar a histamina, que facilita na saída dos neutrófilos e anticorpos para o locais infecciosos. E a heparina, que é onde ocorre a ação anticoagulante, que impede que o sangue venha criar um coágulo. Os monócitos, eles representam 2 a 8% dos leucócitos, né? São as maiores células do sangue. O núcleo é em forma de rim ou ferradura. O citoplasma quase não possui grânulos. Eles permanecem na circulação por poucas horas, logo migram para os tecidos e se transformam em macrófagos, que são células ativas na fagocitose. Nos ossos, os monócitos dão origem aos osteoclastos, né? E os linfócitos, que representam 20 a 40% dos leucócitos, possuem núcleo arredondado, né? Ai, minha imagem está tampando aqui as imagens do exemplo das células. Pouca ou nenhuma granulação no citoplasma, né? E a função é de imunidade do organismo, né? Classificado por 2 tipos: os linfócitos do tipo B, que produzem anticorpos, e o linfócito tipo T, que ataca as células cancerosas ou infectadas por vírus. As plaquetas você já falei para vocês. Aí aqui é só mostrando como é que ocorre a coagulação do sangue, né? Que é por meio das plaquetas. É mais ou menos isso. Então, pessoal, por hoje é só. Agora eu quero que vocês façam um resumo sobre a aula de hoje. Pode pôr nesse resumo o que vocês realmente entenderam. Se não tiver entendido muita coisa, fale o básico do que vocês aprenderam na aula. E aí eu vou receber esse resumo por via WhatsApp também. E vou ver o que vocês fizeram e se precisarem de alguma ajuda, tiverem alguma dúvida, é só me acionar. E dependendo do que vocês fizerem, eu vou saber se precisam de uma aula mais específica com relação a esse assunto, porque ele é bem delicado. E aí, se precisarem, dependendo do conhecimento de vocês por meio desses resumos, eu estarei ajudando vocês em um outro momento. Então é isso, tenham um ótimo dia, até a próxima aula.